Olá, pessoal! Bem-vindos ao Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Estamos hoje aqui reunidos mais uma vez para mais um episódio com muita informação, entretenimento, viu? E desde já quero te pedir para você seguir as nossas redes sociais lá no Instagram como Como um Pode CNJ, e fica ligado, viu? Porque essa semana a gente já teve um sorteio, um desafio lá, ó, valendo uma canequinha do Como um Pode. E se você também tem interesse em adquirir uma caneca nossa, toda personalizada, entre em contato aqui com a nossa produção que você vai receber um aí na sua casa, viu? E também segue a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, curte, porque isso tudo só tem a agregar na sua vida, na vida dos seus amigos, viu? E hoje, nosso episódio super interessante, muito conteúdo para ser compartilhado aqui com o Henrique, que está empolgado. Bem-vindo, Henrique! Obrigado, Emily. Um abraço para você que nos acompanha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário você vai nos ouvir, mas obrigado por estar aqui nos ouvindo, né? Obrigado, Emily, comunidade aí pelo convite de estar aqui no Como Pode, cara. Que legal, né? Esse podcast aqui da comunidade. É sempre um prazer, né? Estar aqui, poder falar um pouco assim do nosso trabalho, da nossa vivência, da nossa experiência, do nosso lugar de fala e de visão de mundo, né? Cada um tem o seu lugar de onde enxerga as coisas. E hoje está aqui falando um pouquinho desse lugar, de onde eu enxergo, o que me influencia, minha prática. Eu acho que é algo interessante. Espero que chegue aí para você e faça alguma diferença. Isso aí. Bom, Henrique, se apresenta para o pessoal. Hoje é muito misterioso. Foi isso que a gente quis deixar mais misterioso, inclusive lá no Instagram. Sua profissão, psicólogo. Então, se é o psicólogo, hoje a gente vai falar um pouquinho dentro do contexto de saúde mental, né? Sua profissão atualmente, sua área de atuação tem sido qual, Henrique? Certo. Então, como você já falou, sou psicólogo, me chamo Henrique Moreira. Trabalho, né, necessariamente ali com a psicologia clínica. Trabalho com dois ramos da psicologia, né? Um é a psicologia clínica e a outra é a psicologia organizacional e do trabalho, né, que a gente chama. Então, assim, a maior parte dessa minha jornada é com essas questões de organização e trabalho, psicologia organizacional, saúde do trabalhador, né, os adoecimentos psicossociais no trabalho, como que as pessoas têm adoecido, por que adoecem e tudo mais. Eu sou servidor público, né, trabalho ali na Universidade Federal de Rondônia. Então, o meu cargo é psicólogo. Atualmente, eu estou com um cargo de gestão, né? Eu sou diretor de gestão de pessoas. Né? Diretor de gestão de pessoas da universidade, mas diretamente... Parece um nome também... muito importante. Sou um cargo muito importante para mim. Tem a sua importância, tem o seu peso, né? Um cargo assim, de muita responsabilidade, porque também é a área que cuida, obviamente, também dessa parte justamente da onde eu venho, que é dessa saúde, que é dessa qualidade de vida. Então, é uma responsabilidade muito grande. Nós temos lá cerca de 1.500, mais ou menos, 1.500 servidores, né? Então, essa parte que eu trabalho é mais direto com os servidores. Parte de alunos e tal já é uma outra galera. Outro setor, né? Um outro setor. Então, assim, levar qualidade de vida, apaziguar algumas relações, né? Ter ambientes ali evitar que todo mundo se mate, né? Esse tipo de coisa que tá aí no dia a dia, a gente tá sempre apagando algum incêndio, alguma coisa. Mas eu gosto muito, né? A minha área fim, então, assim, eu gosto muito, é algo que me desafia no dia a dia. Então, aí parte da minha jornada é lá, né? Diariamente. E parte dela é na clínica. Atualmente, quase que eu me desvencilho, que eu saio da clínica, mas eu gosto tanto também que aí eu só diminuí um pouco, né? Para também não ficar tão pesado, principalmente depois que eu assumi o cargo de gestão. Então, eu só diminuí um pouco a minha agenda, reduzi um pouco ela, mas semanalmente eu também tenho aí as pessoas que eu acompanho, né? Ali na parte clínica mesmo, no atendimento clínico, eu gosto muito. Então, na psicologia, estou aí hoje atuando nessas duas áreas, a área de gestão, a área organizacional e a psicologia clínica, né? Aquilo que as pessoas mais conhecem da psicologia, né? A questão mesmo do consultório, né? E tal, aquela ideia que as pessoas têm de divã e tal, do atendimento em si, é isso que a gente tem feito aí. Que bacana, Henrique. Bom, para vocês que estão em casa,
A gente se conhece há muito tempo, conheço o Henrique há alguns anos, né? Não vamos explanar datas, ok? E nem idades. Sim. Mas a gente se conhece há um bom tempo. É um pouco surpreendente para mim ver o Henrique psicólogo, porque a gente, na época da adolescência, era teologia que o Henrique ia fazer. Por que não teologia, Henrique? O que aconteceu que te fez, assim, falar assim, psicologia, é isso que eu quero estudar? Certo. Psicologia, assim, não surgiu do nada, sempre esteve ali, né? Foi um flerte sempre. Teve essa época mesmo, né? Que as pessoas, principalmente as outras pessoas, né? Sempre falavam, você tem pegada de teologia, né? É verdade. Tem pegada de pastor e tal. A gente tá É aqui, verdade. né? Para quem não é necessariamente aqui da nossa comunidade, do nosso convívio, os nossos pastores, né? Da Igreja Adventista, eles cursam, né? O curso de ensino superior de teologia, né? Por 4 anos, numa instituição nossa e tal. E o pessoal sempre falava ali, quando eu tinha ali pelos 16, né, 17 anos, quase finalizando esse médio, você tem pegado de ser pastor, vai estudar. E recebi muito incentivo, né? Verdade. De várias ordens, né? Do campo emocional, no campo, algumas pessoas até também no campo financeiro, vai lá e tal, a gente ajuda. Só que aí, obviamente, em algum momento ali, tendo que escolher em oração também e tal, eu entendi que naquele momento não era esse o chamado, não era esse o propósito. E aí pensei, refleti um pouco, né? Esperei até mais alguns meses, e aí surgiu então essa ideia, né? mais forte de fazer o curso de psicologia, né? Por 5 anos e tal, e ajudar. E aí foi quando eu, no começo, estava até incomodado, mas será que é isso? Será que eu não vou estar negando algum tipo de chamado, né? Ao não fazer algo que é mais clássico, né? Assim, na missão. Mas aí hoje a gente já avançou muito também nessa compreensão, né? De que nós podemos ser missionários, nós podemos cumprir a missão com os nossos talentos, com as nossas áreas de atuação. Exatamente. E principalmente a minha área, né? A minha área, eu, obviamente, sou suspeito para falar, mas a psicologia, ela vai ter lugar de fala, ela vai ter lugar de compreensão em todas as relações humanas. Apoio, suporte. Entende? Então, assim, entendo hoje, ao ir fazer faculdade, eu entendi isso. Assim, eu vou adquirir aqui esse conhecimento que eu possa abençoar a vida de outras pessoas com isso, né? Ajudar, né? A levar equilíbrio, saúde para as outras pessoas. E é isso que a gente tem feito, inclusive também no âmbito da igreja, né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais, mas tem alguns ministérios, algumas coisas que a gente faz, que a gente usa, né? Tem até um slogan da igreja, meu talento, meu ministério. Eu sinto mesmo que a gente consegue hoje viver isso na prática, né? De ter uma profissão, de estar lá ganhando o pão de cada dia, o nosso dinheiro com ela, mas usando também para benefício da igreja, da nossa comunidade, né? Que bacana. A gente fala muito sobre psicologia hoje em dia, sobre como é importante ter acompanhamento. Mas dentro do cristianismo, existe uma aceitação ou existe um certo preconceito? Certo. Eu lembro que na época que a gente se conheceu mesmo, existia muito preconceito. Sim. De lidar, de dizer que é falta de fé. E para cursar esse curso, certo, então? Certo. Você ouviu muito comentário desse tipo? Certo. Na verdade, sim, você falou que a gente tem avançado. A gente tem avançado. Isso é fato, né? Às vezes não na pegada que a gente queria, mas tem. Como sociedade e como igreja. Nós temos avançado nessa compreensão da importância dessa área, de falar sobre esses temas. Até porque a gente tem visto, infelizmente, algumas consequências do não lidar com algumas coisas nesse campo, né? As consequências, o adoecimento, né? A falta de volição para algumas coisas, alguns diagnósticos, enfim. Então, por um motivo ou por outro, a gente tem avançado como sociedade e como igreja. Como igreja, às vezes, algumas pessoas ainda têm um pouco essa compreensão, né? De que tudo na nossa vida se resolve ou se resume ao campo espiritual. Né? Então, assim, a minha vida é guiada por Deus, então, assim, o tempo todo é nele que eu devo confiar, e isso está certo, é óbvio, né? É nele que eu devo confiar e tal. Só que Deus deixou algumas ferramentas que a gente tem que lançar mão, né? Que a gente tem ali que usar quando necessário, né? E a psicologia está aí, né? A psicologia está aí também como uma ferramenta, no momento correto, da forma correta, porque existem, assim como é que eu digo isso aqui? Assim como todas as profissões, na minha também tem aqueles que exercem ela da forma como era para fazer. E, infelizmente, existem algumas práticas que não são. Não era para ser tão assim. Então, é isso que eu digo. Quando a gente vai confiar a nossa vida,
quer seja para um médico, por exemplo, uma mulher que vai no ginecologista, um homem que vai ali no médico também especialista, né, dele, ou qualquer outro que seja, no clínico geral, no cardiologista, você vai procurar um minimamente você vai profissional de alguém confiança. que exerça ali de maneira adequada aquela profissão. Então, quando a gente vai, por exemplo, também em busca devemos ter essa mente aberta e em busca, se for necessário, de um psiquiatra, de um psicólogo, mas eu entendo também quando algumas pessoas falam assim, mas tem toda aquela questão da confiança. Temos que ter mesmo, encontrar pessoas de confiança para fazer bons trabalhos de maneira correta, na dose correta, porque é sim muito necessário. E necessitar de ajuda psicológica ou psiquiatra porque está faltando fé, Henrique? Bem, ainda tem esse dilema muito forte, né? Do adoecimento mental, né? Está aliado envolvido com o espiritual, com fraqueza, né? Falta de fé e tudo mais. E assim, a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim, né? Às vezes nós temos, inclusive, exemplos bíblicos, né? Ali o próprio profeta Elias, né? Que era um homem de Deus, falava com Deus, mas não teve isento ali de passar também por provações, né, no campo, vamos dizer assim, da área mental. No contexto de Elias, é claro, ali foi a partir de uma emoção chamada medo, né? Ele teve um medo, que foi um medo exacerbado, e aquilo ali acabou trazendo algumas disfuncionalidades para a vida dele. E falando de Elias, quando você vê lá o próprio exemplo dele, que afetou vamos dizer assim, essa depressão dele foi tão forte, que afetou justamente as áreas que afetam as pessoas hoje também, que é o quê? Ele parou de trabalhar. Qual que era a profissão de Elias? Ele era profeta, vamos dizer assim. Se ele pudesse reduzir a uma profissão, ele era profeta. Então, primeiro ele para de trabalhar, ele se isola. Isolamento. Então, ele se isolou. E aí, outras duas coisas, que aí quando chega, porque a depressão, ela tem, falando da depressão, né, ela tem esses estágios, né? Leve, moderado, grave. A classificação de doenças vai trazer ali quando que a pessoa está em cada uma delas. E aí, ele teve sinais ali de que o negócio não era tão leve assim. Porque além do trabalho, né, do isolamento que ele acabou tendo, aí afeta também outras coisas, como, por exemplo, o próprio cuidado pessoal e, consequentemente, por exemplo, a alimentação. Quando Deus manda lá, né, os pássaros para alimentar ele e tal, ele não estava comendo, ele não estava se alimentando. Então, todos esses indícios que a gente vê hoje, a gente viu também ali na vida de Elias, para dar um exemplo aqui, né? Então, ele estava longe de Deus. Agora, é claro que, aí se você me perguntar, Henrique, a fé ajuda, vai ser necessário em algum momento eu não vou dizer nem tripé, porque é mais, né? São várias, os eixos ali que podem ajudar, não é uma coisa só. Eu também não vou falar, o psicólogo vai dar, e somente, não é isso. Às vezes, dependendo do grau ali, de como que está aquele adoecimento, vão ser vários fatores. É né? Às vezes multiprofissional e também de múltiplas causalidades. Então, é uma família que entenda e dê apoio, é um psicólogo adequado ali, com a abordagem correta, às vezes um psiquiatra também com a abordagem correta, às vezes é necessário o tratamento medicamentoso, também dose correta, acompanhamento ali, às vezes é necessário aumentar a dose, diminuir a dose, desmamar na hora correta, né? A medicação, eu sempre digo, você não pode fazer da medicação uma muleta, ela é uma ponte, né? Então, às vezes é necessário, o corpo às vezes está até precisando mesmo ali de alguma recomposição, alguma coisa. Não é uma coisa para te trazer dependência, né? Não. Como uma infecção. Acabou o remédio. Exatamente. Então, o psiquiatra tem que estar próximo e tal. E, enfim, eu falei aqui da família, e aí é óbvio que a fé, né, acreditar, estar ali dentro de uma comunidade e tudo mais, também vai ajudar. Mas nós nunca deveríamos reduzir somente a uma dessas, né? Ou colocar todas as fichas só no psicólogo, ou só no psiquiatra. Tudo uma questão de equilíbrio, né? Exatamente, de várias frentes, né? A família ajudando, né? Que às vezes o psicólogo está lá e vai, e acolhe, e fala e tudo mais, e quando chega lá em casa, e aí, como é que foi? Que a gente vê no outro encontro da semana, como é que foi? Aí volta todo destruído, porque às vezes aquela pessoa não teve aquela compreensão de que aquele parente ali tá passando por um momento, né, que precisa de apoio, que precisa de cuidado. Enfim, então é uma série de fatores, né? É verdade. Às vezes a gente analisa assim, pode um cristão fervoroso, aquela pessoa que é 100% ativa, participa dos ministérios, tem um trabalho excepcional, digamos assim, é uma pessoa que trabalha na área que gosta e tudo mais,
mas tem depressão. No íntimo dela, quando ela tá no particular dela, ter aquele sentimento de pesado, triste, uma tristeza que às vezes não sabe de onde vem. Isso é possível? Certo. É possível, é possível. Infelizmente a gente fala isso, né? Eu queria falar que não é possível, tem a sua fé aí e tal, que vai... Mas às vezes é possível, porque as causas, elas são diversas. As causas, elas são diversas. Então, um gatilho ali de algo... Então, pode ser um desequilíbrio químico no corpo. Porque às vezes a gente só leva em consideração traumas, essas questões. Então, assim, são né? vários, né? Esses são alguns, né? Por exemplo, existem pessoas que estão mais vulneráveis, que estão mais suscetíveis, né? Um grupo ali mais vulnerável, por exemplo, enlutados, né? Pessoas que perderam pessoas muito próximas, acabam sendo pessoas ali um pouco mais vulneráveis. Eu falei que eu trabalho nesse campo da psicologia do trabalho, né? Organizacional. Então, pessoas que estão passando desafios muito grandes nessa questão laboral, né? Então, a pessoa está sendo assediada sexualmente, moralmente no trabalho. Tu imagina os gatilhos, né? A pessoa. Então, isso também pode ser um fator que desencadeia, né? Enfim, dentre tantos outros, né? Questões, infelizmente, até a gente pode até colocar, às vezes, questões socioeconômicas também, né? Algumas dificuldades que as pessoas passam, às vezes, financeira, perder emprego, enfim, ver sua renda diminuindo, preocupação excessiva. Podem ser ali todos esses fatores gatilhos, né? Para que possa desaguar ali em questões mentais, vamos dizer assim, né? Calma aí, tu parou de falar antes do tempo. Então, assim, são muitos. Então, a gente precisa entender isso, que são muitas as áreas, são muitos os fatores que fazem com que as pessoas possam ter aí algum tipo de transtorno nessa área mental, né? Às vezes a gente percebe que normalmente as emoções da pessoa que ela tem depressão não dá indício que ela realmente tem depressão. O que acontece? Não consigo entender como é que funciona. Às vezes a pessoa está aqui sorrindo, tranquila. Às vezes, uma vez ou outra, ela demonstra que não está tudo tão legal. E de repente a gente vê casos, mas a fulano estava bem. E de repente... porque a gente sempre entende que para determinado tipo de psicopatologia, você vai ter necessariamente determinados tipos de comportamentos, né? Então, o que você espera de um depressivo? Né? Eu espero uma tristeza muito grande, né? A falta de volição. Isso é clássico? É clássico. Vai ter na maioria dos casos? Vai ter. Mas tem pessoas que às vezes estão ali, vamos dizer assim, lutando para manter, né? Nem que seja ali aparentemente falando, uma ideia de que as coisas estão bem. Né? Uma ideia, e às vezes consegue, né? Alguns, dependendo do grau, já não vão mais conseguir, né? Mas é possível, né? A gente já tem casos, infelizmente, até de pessoas que enfim, conseguiram ali, né? Tirar a própria vida. E às vezes quando a pessoa para pensar assim, poxa, mas e aí tal, não tinha tanto. Sempre tem. Se você vai ver um indício ou outro, é possível. Das pessoas que estão mais ali atentas, você vai sempre perceber alguns indícios. Mas dependendo de quem seja, não são às vezes tão claros. Para a comunidade mais externa. Né? Eu diria que para a família, às vezes, é um pouco mais difícil disso acontecer. Fica mais difícil de passar desapercebido. Né? Eu já escutei de muitas pessoas, quando eu parei para pensar, tinha mesmo. Tinha vários comportamentos que davam disso, mas é que às vezes a gente não está, pela correria da vida, tão atento, né, aos sinais que algumas outras pessoas dão. Mas entenda que nessa área não tem uma regra. Existem comportamentos que são esperados, mas existe gente que foge daquela regra, né? E não necessariamente por fugir daquela regra não está. Né? Então fulano que nem parece aí, então não tem. Não necessariamente. Essa não é a regra geral. Né? Às vezes tem gente que a regra geral é ter gente que foge da regra. Essa é a questão. Confuso, mas estou entendendo. A gente recentemente está em alta o filme Divertidamente, né? Um filme que fala muito como funciona um pouquinho as emoções de uma ótica mostrando exatamente as emoções, né? E muito se tem falado sobre a ansiedade, como a gente reage às emoções e como é que é o cristão no meio disso tudo, das emoções, escutar o que o seu próprio corpo está tentando, o próprio cérebro está tentando te dizer. Como é que funciona? Nós precisamos primeiro entender que, apesar da gente pregar, e uma pregação correta, nossa pátria não é aqui, nós estamos nos preparando para algo superior, e isso é verdade,
Mas agora nós moramos aqui, o nosso corpo é esse corpo aqui que está suscetível, vulnerável a várias coisas. Então, nós, como cristãos, não estamos isentos de sentir as emoções. E ainda bem, né? Porque muitas delas, e o próprio filme que você mencionou, vão demonstrar ali que tem seu valor, tem seu lugar, né? Só precisa ser, às vezes, bem administrado, bem moderado, bem equilibrado. O filme que você mencionou, Divertidamente, ele tem uma pegada bem do que eu trabalho, do que eu acredito, porque ele teve até influências de psicólogos da terapia cognitivo-comportamental. Quando você vê ali que tem uma máquina ali que comanda, dependendo da emoção que está sentada controlando, é o que vai ditar o que vai acontecer. Tem também ali as ilhas, né? Sim. Tem o comando central, aí tem uma espécie de ilha, né? Tem um fiozinho que vai guiando assim e leva para uma ilha. Então, é a ilha da família, aí tem a outra ilha de não sei o quê e tal, e assim vai indo. São várias ilhas, que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, de crença central. Né? Então, existem algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida que vai gerando aquela crença. E aí é legal, porque são 2 edições, né? E aí ele mostra desde bebê, no primeiro filme, como é que ela foi criando, por exemplo, as bases, né? Então, do nojo, da alegria, do medo, da tristeza. E aí agora, mais recentemente, aparecem também outros, né? Que aí são os desafios dela da adolescência. Né? E aí já vai aparecendo a vergonha ali, aparece a questão da ansiedade, né? No começo bem exacerbada, tomando de conta do negócio. E é de fato como exatamente como ela é. Né? Exatamente como ela é. E aí no final até eles arrumam uma poltrona para a ansiedade, dá um chazinho e aí ela fica ali e tal, de maneira mais moderada, mais controlada. Mas trazendo para a nossa vida, para o cristão, ou para você que nos acompanha, que não necessariamente, né, vive uma vida cristã, mas você também está dentro disso. Você tem emoções que te comandam, você tem emoções que te controlam. E eu sempre digo, Emily, que é um desafio o autoconhecimento. Porque por que a personagem sofre tanto? E é uma das coisas que as pessoas mais buscam hoje em dia é sim entender o autoconhecimento, né? E devemos mesmo, porque assim, ela passa esse desafio maior ali na adolescência, e a adolescência é uma das fases mais desafiadoras da vida, né? Eu não sou criança, eu não sou adulto, e às vezes vão querer me cobrar como adulto, aí às vezes eu vou querer ter uns comportamentos de adulto, mas falar, ei, você não é adulto não, você ainda não é tão grande assim. Então, eu não sou adulto, eu não sou criança, me cobra, não sei o quê. E aí fica aqui, como é que vai ser minha vida, né? O que vai ser de mim? Tudo fica muito aflorado na maioria dos adolescentes, né? E ela tá ali, né? Querendo se encaixar num grupo de novos amigos, né? E querendo entrar em caixas, né? Caber em caixas, né? Quer caber em caixas, e isso gera esses gatilhos. Se sentir parte de algo, né? Sentir pertencente. A gente, como ser humano, tem sempre essa necessidade de sentir que pertence a algum lugar ou a alguém. E quando não tá não tá cabendo, gera esses desajustes e tudo mais. Então, assim, o desafio de parar um pouco, porque a gente vai só vivendo. Todos nós, a gente precisa entender isso, todos nós temos as nossas marcas. Entende? Talvez nem todos carreguem assim, traumas tão instalados, algo tão grandioso assim, mas nós temos nossas marcas, nós temos aquilo que nos marcou de uma maneira um pouco mais significativa. Alguns, às vezes, se sintam abandonados em alguns tipos de relação. Alguns não encaram tão bem a solidão, estar sozinho, que remete a algum abandono, etc, entendeu? Mesmo aquela pessoa que teve a família mais ajustada possível, vai encarar, em alguns momentos, também os seus desafios do encaixe social. Né? A gente está falando aí da adolescência. Então, do encaixe social, de caber aqui ou não ali, de ser cobrado como sociedade, como família, a gente cobra, né? Então, assim, tal idade é esperado tal coisa. Por que você ainda não está fazendo isso? Quando vai para a profissão, você tem que ser ou isso ou aquilo, que é o que dá dinheiro e tal. E aí vem essas cobranças em cima. Assim, para dar alguns exemplos, né? Então, todos nós sofremos, de certa forma, pressão e tudo mais. E é a vida. É a vida, né? A vida vai nos pressionar, nós temos... E às vezes é até bom, é claro, em certa medida também, né? Vamos lá, tal. Vamos lá, você tem que decidir, você tem que escolher, a vida segue, não para e tal. Mas dependendo da dose de como isso é feito, isso pode gerar marcas, cicatrizes que vão, às vezes, atrapalhar a vida da pessoa lá na frente. Então, assim, saber como cristão que eu estou no mundo, que eu estou envolvido, que as minhas emoções, elas existem, e trabalhar em prol delas, de administrar elas, né? Às vezes vai ser algo muito, muito interessante. Então, é o que a gente chama hoje também da inteligência emocional, né? A pessoa alcançar ali uma inteligência emocional, que é conhecer as suas limitações e trabalhar em prol disso, para melhorar. Entende? Então, por exemplo, aqui a gente está num clima agradável, né? Mas imagina que aqui você estivesse me confrontando
né? Que eu estivesse me sentindo acuado. Como é que eu vou responder isso? Como é que eu vou me sair? Como é que eu vou reagir? E aí, cristão? Nós aqui no nosso contexto, eu estou numa comissão, o negócio está acalorado, como é que eu respondo? Meu chefe está ali me pressionando, como é que eu respondo? Né? Isso tem a ver com emoção, isso tem a ver com inteligência emocional, Exato. com administrar minhas emoções. Eu sou uma pessoa mais extrovertida, introvertida. E seja isso em situações dentro da comunidade religiosa ou você com a sua família, Fora, no o seu tempo trabalho, todo, o tempo né? Independente, a gente leva como exemplo aqui dentro do cristianismo que a gente vê que hoje em dia é como as pessoas lidam isso como se não fosse normal, Tá, o tempo todo a gente está se relacionando, né? Você tinha falado para me apresentar, acabei não falando da minha família, né? Então eu sou casado e tenho dois filhos, a Cecília de 3 anos e o Rodrigo de 3 meses. E a Cecília de 3 anos, eu estava até pensando como que Deus às vezes manda os nossos filhos até para melhorar a gente, né? Porque eu tenho hoje alguns tipos de respostas que eu dou para ela, ou de comportamentos que eu tenho com ela, que eu não tinha. Era diferente o meu jeito de responder, o meu jeito de lidar. Eu falei, não, preciso melhorar isso aqui. Eu estou ajudando a educar uma criança, a moldar. E nós que somos pais, a influência é muito grande, né? De como que nossos filhos vão se estabelecer. Então, assim, a forma como a gente responde, é que nem você falou. Então, na comunidade a gente está se relacionando, no trabalho eu estou relacionando, em casa eu estou relacionando. Quantos papéis nós desempenhamos? Vários, né? Vários, né? Então, eu sou filho, sou esposo, daqui a pouco eu sou aluno de alguém, daqui a pouco eu sou professor de alguém, daqui a pouco eu sou primo, daqui a pouco eu sou o chefe ou eu sou o subordinado, eu sou membro da igreja, eu sou líder da igreja. São muitos papéis. E tudo sem isso contar se que cada pessoa tem uma personalidade diferente. Imagina. E cada pessoa que tem uma personalidade diferente, a gente também precisa ter uma postura diferente. Exatamente. E assim, é claro que dependendo do que te guia, você vai ser levado à mudança, né, em níveis maiores ou menores. E no nosso contexto cristão, qual que é? Nós estamos nos preparando para um lugar superior, nós estamos nos preparando para a salvação. Então nós temos que mudar os nossos comportamentos que são disfuncionais, né? No nosso contexto aqui, os nossos pecados, aonde a gente falha e tal. E isso vai nos mover a essa mudança. Dependendo de onde você está nos vendo, dependendo do que te influencia, cuidado, porque pode não te mover à mudança. Eu vou dar um exemplo, Emily. Vou dar um exemplo. Eu não sei se você que está nos acompanhando gosta ou não dos signos, né? Mas tem muita gente que joga para o signo zodíaco lá mesmo. Uma vez eu escutei de uma cliente lá na clínica. Eu sou de Áries, né? Eu não era nem para te falar do Áries, não era para te falar, eu sou de tal signo, porque aí o pessoal de Áries vai ficar achando que é com ele. Marcação. Mas ela falou, eu sou de Áries, e os arianos, eles são assim. A gente não leva desaforo, a gente fala, e na cara, a gente é incisivo e tal. Então, quando você joga para o zodíaco, isso só para dar um exemplo, né? Se é o zodíaco que te guia, você vai aceitar isso como algo constante, que não dá para não, eu sou de Áries, pronto. Então é sempre a resposta na cara. É verdade. Ou se o que me guia, né, no nosso contexto aqui, é algo superior, eu preciso melhorar nesse campo. Entende? É como aquela questão que você falou sobre o medicamento não pode ser usado como muleta. Assim como os signos também. É simplesmente pegar a sua personalidade por causa daquilo. E aí nasci assim, vamos. Síndrome de Gabriela. Você que lute, falando. Realmente, a gente vê que hoje em dia tem muito disso, né? Eu não acompanho muito isso, não. Certo. Né? Mas a gente vê que é exatamente assim que acontece, acaba influenciando né? muita gente, né? Acaba influenciando muita gente. Como se aquilo ali também mandasse no tipo de emoção que você deveria ter. Você é de tal coisa, então você tem que ser assim. E tá tudo certo, porque as pessoas entendem que é isso. Exatamente. E nem sempre é assim, né? Então, eu acho, só para concluir essa parte, eu acho que a gente não pode aceitar e ficar estagnado nas disfuncionalidades. Nós temos sempre que melhorar. Existe uma resposta uma pergunta, né? E, consequentemente, a resposta que a gente ouve muito na faculdade de psicologia. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? O objetivo da psicologia, mudança de comportamento, alteração de comportamento, alteração. Então, qual que é o comportamento que eu preciso alterar? Onde é que eu preciso mudar? Quando chega uma pessoa na minha frente a primeira vez ali para ser atendido, é a primeira pergunta que eu faço. O que você quer? O que você quer da psicologia? O que você quer? Eu quero isso, eu quero aquilo. Ou então alguns, eu não sei direito. Então nós vamos achar o que você quer. Você tem que querer alguma coisa. E normalmente tem pessoas que chegam, eu não sei. Então o profissional vai, né, tem que ajudar a pessoa a entender qual que é. Porque nós temos que ter metas, né? É claro que essa fala já é um pouco mais, um recorte um pouco mais da terapia cognitivo-comportamental. Mas nós temos que ter. Eu estou aqui hoje, estou me comportando assim, assim, assado. Eu estou ansioso nesse grau. Eu quero diminuir meu nível de ansiedade. Eu quero ser uma pessoa... eu quero ser um melhor esposo, né? Estou sendo muito grosseiro com a minha esposa.
qual que é o teu objetivo? Beleza, para que daqui a alguns encontros, daqui a algum tempo, a gente possa olhar para trás e ver, e aí, avançamos? Com as técnicas, né? Com uma série de fatores que a gente tem de ferramentas, nós avançamos nisso? Nós saímos desse estágio e fomos para outro? Nós temos que avançar. E aí, para responder aquela tua pergunta que tu fez há um tempo, e aí, isso tem a ver com o cristianismo? Você, cristão, me responda. Né? Melhorar as nossas emoções, para entender nossas emoções, para melhorar os nossos comportamentos. Isso tem a ver com o cristianismo? Eu não consigo ver não ter relação, não ter a ver. Tem tudo a ver. E para quem não é cristão, como não ter a ver, né? Porque normalmente para as pessoas que não compartilham da mesma fé, normalmente tem dificuldades para lidar com a personalidade das pessoas que se intitulam cristão. Mas você é cristão, tu não tem que ser assim. Como se a gente não tivesse, né? Se a gente não sentisse raiva, tristeza, ansiedade, enfim. Exatamente. A gente Eu sempre digo que a gente pode até esquecer que é cristão, né? E acabar fazendo alguma coisa que não deve. Mas sempre vai ter alguém perto da gente para lembrar. Você não pode estar fazendo isso. Não era crente agorinha. Pior, né? Sempre tem alguém para lembrar. Exatamente. Jesus, Henrique, era uma pessoa que se importava muito com as emoções. Nossa. Agora a gente estava falando comentei com você sobre Pedro. Certo. É um dos personagens que eu vi, assim, muitos exemplos. Sim, Pedro é um deles, né? Talvez seja o mais clássico, né? Porque alguém teve muito próximo, né? De Jesus, queria resolver tudo na faca, na porrada, na força do braço. E é muito intenso, né? Você mencionou isso, é verdade, muito intenso, né? Ou ia e queria tudo na hora, ou então também quando ficava chateado ou para baixo ficava muito. Então Jesus sempre esteve trabalhando essa questão da emoção, né? De Pedro. Pedro, calma, Pedro não é assim. Pedro, meu reino não é dessa forma. Guarda essa espada, Pedro. E assim, e interessante que o Pedro, que Jesus passou 3 anos ali, 3 anos e meio com ele, era lutando, né? Muito ali como mentor para mudar. Pedro, quando Jesus morre, Pedro entende mesmo ali, a partir da ressurreição de Cristo, quando Pedro entende, né? Ele passou uma amargura muito grande, né? Com a questão de negar Jesus. Então, quando ele pensa ali que perdeu tudo, que perdeu todas as oportunidades, se sentindo a pior pessoa do mundo, e ele vê Jesus ressuscitando, e talvez na cabeça dele até pensou que agora já era, agora ele vai me achar aqui, vai falar que eu sou a pior pessoa do mundo. E quando ele vê Jesus ali, e vem com essa outra pegada e tal, não criticando, pelo contrário, tentando ali trazer acolhimento, perdoando ele. Na minha compreensão, né? Esse foi o ponto da virada. E aí Jesus ele vai e Pedro fica aqui sendo um dos maiores missionários, né, cristãos aí pós-Jesus, pós-retorno de Jesus para o céu. Então Pedro foi outra pessoa. Então assim, Jesus se importa? Jesus ajuda a mudar? Não tenha dúvidas, né? Eu sempre lembro também, quando falo das emoções, da mulher samaritana. Estava ali no poço, ferida, né? Cheia de emoções conturbadas. Quando Jesus chega com ela, trava aquele diálogo lá no livro de João sobre água, né? Se você tiver, se você receber a água que ele der, nunca mais terá sede. Como é que é essa história de água? Você não tem corda para tirar a água, não sei o que. Trava todo aquele diálogo. Essa água você não vai ter mais sede. Ela, me dá dessa água. Me dá dessa água. Aí ele fala, agora vai lá, resolve tua vida e tal, e tudo. Ou seja, ele era preocupado com as emoções, com as necessidades, né? Então, se era comida, ele era preocupado. Se era algo espiritual, ele era preocupado. Se era o campo das emoções, ele era preocupado em resolver isso, atender a pessoa e depois falar para ela, agora você precisa continuar o caminho dessa mudança. Vai lá, resolve e me segue e tal. E a mulher foi lá, se tornou também uma grande missionária, né? Trouxe outros samaritanos para ouvir Jesus falar. Enfim, a gente poderia dar vários outros exemplos de como que Jesus demonstrou na prática que se importava com as emoções das pessoas, com as crianças, né? As pessoas queriam, não sai, tira as crianças de perto. Não, traz as crianças para cá. Eu me importo com as emoções, né? A gente falando aí das faixas etárias, eu falei dos adolescentes, as crianças sofrem muito. Às vezes a gente acha, a criança não entende, criança não sei o quê, e trata as crianças de qualquer forma. Criança entende, e muito. Hoje um bebê, meu amigo, de meses, ele já está ali todo, a parte sensorial dele toda atenta ali. Então importa muito como nós tratamos, né, as crianças. E essa primeira e segunda infância, ela vai carregar marcas que vai ser para o resto da vida. Por mais que naquele momento ali, ela não consiga compreender exatamente aquele sentimento. Adulto, mas ela está ali, está sendo criada. Como no filme, né, que a gente acabou de mencionar, está sendo criada as ilhas, né, as crenças centrais. Né, tem muita gente hoje, só para te dar um exemplo, tem muita gente hoje que tem desvalor
adulto, né? Ah, não, eu não consigo, não, eu não posso, não sei o que e tal. E quando você vai ver, isso começou lá nas frases que eu ouvi quando eu era pequeno. Ah, cuidado, principalmente você é pai e mãe, cuidado com as frases fechadas que a gente fala. Ah, você é um desajeitado mesmo, você é ruim mesmo, você não presta para nada. Às vezes saem umas falas assim na hora da raiva e que aquilo vira uma verdade no ouvido de quem está ouvindo, entendeu? Então assim, eu não consigo, eu sou desajustado, eu não me enquadro, não sei o que, eu sou fraco, né? Eu não faço nada direito. E aquilo vai virando uma verdade na mente da pessoa. E ela vai crescendo e não necessariamente aquilo é desfeito. Então ela sempre vai se achar o pior profissional, o pior aluno, o pior tudo, porque ela ouviu aquilo sendo falado para ela constantemente. Exatamente. Quando a gente olha para essa questão de Jesus se importar com as nossas emoções, a gente vê como é essencial, emocional e espiritual estar alinhado. No caso de Pedro, só quando os dois se alinharam, ele conseguiu entender o propósito dele, não é mesmo? E isso influencia muito nossa vida. Não tenho dúvida. É tanto profissional quanto dentro da comunidade. É interessante quando a gente fala sobre essas questões de emoção, porque são gatilhos que nós trazemos, né? E às vezes isso influencia na forma como nós vemos nossa fé. Já passei por situações onde eu levava essa questão do cristianismo assim. Mas eu não posso me sentir assim, porque eu sou cristã e Deus cuida de tudo, então eu não posso me sentir dessa forma. Eu não tenho direito de me sentir dessa forma. Ou eu não tenho direito de estar triste, eu não tenho direito de sofrer com aquilo. E isso acaba piorando o sofrimento, né? Exatamente. Como se eu acho que na cabeça, na época, eu não entendia que, na verdade, Deus se importava com aquilo, assim. Entendeu? Tanto que eu acredito que hoje, dentro da música, que, para vocês que não sabem, é a minha área de atuação, foi a forma com que Deus usou para se comunicar comigo, para fazer eu entender de que Ele se importava, sim. Legal. E muito. Né? Se importa, nós somos seres humanos, queridos. Enquanto Jesus não vier buscar a gente não for ali pro céu, né, ter o nosso corpo transformado e tudo perfeito, nós vamos passar por vários momentos. A gente precisa entender, nós somos humanos. Né? Então vai ter dia que vai ter alegria, vai ter dia que vai ter tudo, a alegria, falando do filme, ela vai estar comandando ali, vai estar tudo para cima. E vai ter dia que não vão ser tão assim, entendeu? Agora, é que nem a gente vai e volta para o mesmo ponto. O autoconhecimento, você precisa conhecer. Entende? Então, assim, como que eu faço para que aquela ansiedade, para que aquele medo, para que aquela raiva, né, seja controlada de uma forma com que eu consiga avançar e não magoe também o tempo todo as pessoas, né? Porque tem também a responsabilidade afetiva, né? Então, o que eu faço... Não é só sobre entender e colocar para fora, mas tem que entender que tem pessoas... de outras pessoas, sim, né? com certeza. Se eu sou cristão, eu tenho que estar preocupado com a vida das outras pessoas, né? Não tenho que estar olhando só para o meu próprio umbigo. Então, assim, aí tem tudo a ver com isso. E quando é o contrário? Você se priva mais. Por exemplo, você tem as questões que não são resolvidas e guarda tudo para você. Acontece muito também, são os perfis assistencialistas, né? Às vezes, tipo assim, tem gente que dá conta da vida de todo mundo, ajuda todo mundo, né? Nas famílias, às vezes, tem isso, né? As pessoas ali que deu problema, liga para fulano, liga para ciclano, que resolve e tal, e aí vai resolvendo. Esses dias eu conversei com uma pessoa falando, poxa, eu não aguento mais, eu ajudei todo mundo e agora eu que estou precisando e não consigo, né? Pedir ajuda, não consigo, porque vai só guardando, tem esse perfil, né? Assistencialista, vai ajudando todo mundo, resolve o problema de todo mundo, mas os seus próprios problemas têm muita dificuldade para resolver, vai jogando para debaixo do tapete, não, vou deixando para depois, Tem coisas que a gente precisa começar a encarar. Porque às vezes é objetivo. Às vezes, se você jogar toda a sujeira para debaixo do tapete, uma hora não vai caber, vai esborrar ali e vai dar ruim. Então, nosso corpo também responde de alguns comportamentos. Eu já vi até pessoas que tiveram ali uma espécie de surto, apagaram e tal. E quando você vai ver na literatura esses comportamentos, né, o próprio surto, o próprio apagar um pouco da realidade assim, às vezes é o curto-circuito de algo que não foi cuidado antes. Né? Só para dar alguns exemplos. Existem várias outras formas de desaguar isso também. Então, assim... Por ser doença, às vezes é desconsiderado esse fato, né? Uma doença, quando você tem uma gripe que você não trata ela, ela vira uma pneumonia. Né? E aí o processo de cura dela é bem pior. Tende a mesma coisa. Tratar as coisas de ordem emocional ou psicológicas, tal, de maneira, não, isso aqui depois eu
Não tem tempo, né? Tenho tantas outras coisas para resolver, como é que eu vou resolver essa questão agora? E vai deixando para depois. Aconteceu uma coisa, acontecer, só uma falta de ar. Não é só isso. Exatamente. Realmente. Henrique, a gente vê que hoje em dia nós temos uma sociedade muito doente emocionalmente. Sim. E o que é que fez aumentar, será, tanto esses fatores? Como, por exemplo, a gente ouve muito falar, você até mencionou, sobre ansiedade. Certo. O que é que tem feito ter essa sociedade tão ansiosa? Principalmente a juventude, que é conhecido como depressão, ansiedade, como o mal do século, né? Certo. Sim. Os números recentes dizem até que a ansiedade ultrapassou os números de depressivos. Bem, a gente precisa entender, fazer até uma análise sociológica também agora. Para onde é que a nossa sociedade caminha? Então, a gente caminha agora para uma lógica do consumo exacerbado. Né? Eu preciso consumir. Quero isso, quero aquilo, isso, preciso de carro, moto. Isso. Então, é uma lógica de consumo, beleza? Ok, a gente precisa de algumas coisas? Precisamos mesmo. Mas, às vezes, vem de uma lógica exacerbada. E também, além da produção exacerbada, é uma produção full time, um negócio rápido, instantâneo. Então, agora, por exemplo, quer ver alguém ficar bravo? É mandar uma mensagem no WhatsApp e aparecer aquele reloginho. A mensagem não foi. Então, o que nos gera prazer? Mandar a mensagem, aparecer lá aquelas setinhas e é azul. E azul, que a pessoa leu. A gente não gosta nem quando a pessoa tira aquele negócio. Por que essa pessoa tirou? Para eu não saber que ela leu? Então, é justamente isso. Que eu quero mandar, quero que chegue logo, quero que a pessoa leia logo, para que ela me responder logo. Entende? Então, essa lógica vai permeando a nossa vida como um todo. Então, eu peço um iFood, eu quero saber onde é que está o cara. Cadê a moto? Por que não chegou meu lanche ainda? E às vezes você vai ver, deu 15 minutos. Entendeu? Então, eu já quero que tenha feito, eu já quero que o cara tenha saído igual um doido no trânsito e me entregue aqui, esse lanche é logo. E a gente não vai entendendo que isso vai permeando a nossa lógica, desde as nossas crianças. Tudo é assim, tudo é rápido, tudo é isso aqui. A gente está em milhares de grupos e a gente está trabalhando. E é uma lógica do consumo, é uma lógica de fazer as coisas de maneira desenfreada. E eu entendo que isso vai travando a nossa vida nesse sentido. Vai nos dando alguns outros gatilhos. Não está acontecendo. Então, eu tenho 17 anos e ainda não aconteceu tal coisa na minha vida. Eu tenho 20 anos e ainda não aconteceu tal coisa na minha vida. Porque meu primo, porque não sei o quê. E aí a gente fica sempre se comparando, né? Por que fulano tá às vezes tal coisa, nem a gente. Às vezes também tem outras pessoas que comparam também. A gente faz também, porque né? alguma pessoa fez e aquilo virou uma crença para mim. Sim. Então eu estou me comparando porque eu recebi essa influência da comparação, né? É. Então por que fulano tá assim? Por que fulano tá assim? E eu estou aqui, minha vida tá parada, isso aqui. Teve um tempo que eu até, né, na minha própria terapia, entendendo isso. Porque assim, poxa, eu estou aqui, tem um monte de coisa e sempre achando que tá fazendo pouco. Pô, tô trabalhando. A pessoa nem respira no final de semana. Então teve uma hora que eu também tive que fazer essa reflexão na minha própria vida, porque, como eu falei, né, às vezes é fácil resolver o problema dos outros, mas a gente tem que parar. Poxa, então eu estou correndo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou estudando isso, estou fazendo aquilo e tal, e ainda estou achando que estou parado, que estou fazendo pouco, estou ficando ansioso por causa disso. Então, quando você me pergunta qual que é a lógica, eu acho que essa é a lógica. A pandemia também atrapalhou bastante, mas ela nos ajudou a revelar esse sintoma. Por que a gente ficou tão... É claro, tinha uma lógica ali de sobrevivência, né? De pessoas morrendo, isso é claro, isso é terrível. Mas teve também essa lógica do... vou parar, tá, e agora? Que eu vou sair para onde? Vou fazer o quê? Não, e a gente não sabe mais parar. Então, assim... Sim. E aí começou a ficar, não, vou enlouquecer, e famílias brigando, e gente se separando, e gente se matando. Aquela questão das famílias que não estavam acostumadas a passar tanto tempo junto, né? Exatamente. De repente, casais também é a mesma coisa. Então é isso, sabe? Eu acho que para entender isso da maneira psicológica, eu acho que não dá para a gente tirar a sociologia, né? Olhar para a sociedade, fazer essa análise sociológica para que a gente possa compreender por que as pessoas estão tão aceleradas, tão querendo as coisas tão para ontem, né? Tão de maneira exacerbada. Eu acho que isso tem uma influência direta. É claro, fora as outras coisas. Aí a gente pode falar também das pessoas que têm ansiedade por causa dos traumas. Lá vai eu desajeitado aqui, ó. Então, assim, as pessoas que têm ansiedade por causa dos traumas,
sabe? Por causa dos traumas, por causa das coisas que marcaram no passado. Pessoas que perderam pessoas. Eu falei, não é? Dos grupos de vulnerabilidade, Sim, né? sim. Então, lutados. Tudo aquilo que eu falei da depressão vale também, de certa forma, para a ansiedade também, porque acaba sendo um gatilho pra gente, né? O desemprego, por exemplo, né? Poxa, eu tô vendo os boletos chegando aqui e tal, não sei o que, aí eu preciso fazer, eu preciso pagar a conta, eu preciso não sei o que e tal. Então tem muito disso. Inclusive, sobre a questão das crianças, a gente sabe que a ansiedade ela começa desde a infância, né? As faixas etárias, elas são importantes, né? Principalmente desde... Inclusive, estrutura familiar é uma das coisas que influencia muito, eu tava né? lendo uma pesquisa esses dias sobre o impacto do abandono paterno. Ai. Né? O impacto do abandono paterno. Então, assim, como que isso deságua na vida de muitas pessoas, esse abandono, né? E ali o autor usou um termo ali que era o dos órfãos de pais vivos, né? Isso é pesado. Então, assim, você falou de estrutura familiar. Então, isso vai. Essas faltas vai desaguar de alguma forma, né? E é claro, a gente poderia falar das ausências maternas também. É claro que no Brasil aqui a gente tem, felizmente, uma cultura mais da ausência paterna, né? E enfim, de como que isso marca. E aí tem também os que não foram ausentes, os que foram presentes, mas foram mais presentes de uma maneira mais negativa do que positiva, né? Então, assim, enfim, são várias as formas que as crianças... Aí a gente, infelizmente, ainda tem muito esses casos, né, dos abusos, né? Imagina uma criança ali, abusada sexualmente, que sofreu ali diversas ordens de abandono, de abuso mesmo. Então, assim, tudo isso. São muitas coisas na qual a gente precisa se proteger, né? Se blindar para tentar ter uma vida emocional saudável, né? Sim. E quais são os suportes que a gente pode ter, Henrique, para ter uma vida emocional mais saudável? O que podemos recorrer? Bacana. A quem procurar? Legal. Falar disso é falar de um termo que a gente usa na terapia cognitivo comportamental como estratégia de enfrentamento. Então, primeiro, eu tenho que partir da lógica atual. Onde é que eu estou? Né? Qual que é a minha realidade? Né? Eu flerto com alguma coisa aí, eu estou flertando com a ansiedade, estou flertando com a depressão, tem algum histórico na minha família, né? Como é que eu estou? Perdão, Pode. Só para esclarecer, a diferença entre a ansiedade e a depressão, para caso alguém em casa não entenda exatamente. Certo, de maneira bem rápida, né? E simples, a ansiedade ela vai estar mais ligada a esses respondentes do corpo, quando você entende que tem algo que aconteceu no passado, ou principalmente coisas que ainda vão acontecer, porque, né, tem essa ideia de que a ansiedade é esse excesso de futuro, então eu estou tentando sempre antecipar coisas que ainda vão acontecer, e aí isso me gera gatilhos, né? Então, assim, vou gravar no pod, no como pode. Já tô tremendo. E aí eu tô aqui, e aquilo às vezes me atrapalha, né? Então, assim, aí o coração começa a palpitar mais rápido, a mão começa a ficar mais suada, tal. E aí tem gente que tem crises, né? Que aí são as crises de ansiedade. A pessoa acha que vai infartar, vai para emergência e tal, e acha que tem alguma coisa errada. Às vezes eu já tive pessoas que falam: minha perna estava queimando e eu achei que estava alguma coisa errada. E aí a chave da questão está nisso, porque ele acha que vai infartar. Aí foi lá. Aí ele fez toda a parte cardiológica, o coração tá top. Okay. Achou que a perna ia queimar, foi lá, fez, sei lá, o exame das varizes. Tipo, tá de boa, o sangue tá circulando, ou seja, não era a varize, não era o coração que ia infartar. Então, o que é? Aí muitos médicos já estão entendendo, já estão encaminhando e tal, para que sejam tratados ali, achar, né? Aí quando chega pra gente também, nem todo mundo chega com o problema já estabelecido, entendendo qual que é a raiz. Às vezes a gente fala muito das diagnóstico, folhas. Né? Fala muito das folhas. Tá acontecendo isso aqui que é o problema. E quando a gente vai ver que você vai ver a raiz, é uma outra questão que vem de um outro momento. A depressão, ela já vem mais, tanto desde a leve até a mais grave, de maneira mais clássica, ela vem um pouco dessa falta de volição, né? Essa falta do executar. Eu falei aqui no exemplo de Elias, né? Então parou de fazer coisas, né? Então parou de trabalhar, parou de executar coisas, e aí nos casos mais graves até a parte do asseio mesmo, do asseio pessoal, do cuidado pessoal, a volição fica muito lá embaixo, sabe? Quando você vê, falando do filme lá, né? Você vê aquela tristeza lá se arrastando pelo filme. Então é muito daquilo, né? A pessoa não tem, ela não vai falar de realizar nada. Muito choro. Isso, esse é o comportamento clássico que a gente estava falando, né? O comportamento clássico ali. E aí, dependendo do grau ali da depressão, flertando também com os pensamentos suicidas, em alguns casos e tal. Alguns até com tentativas já, históricos de tentativa.
Então, de grosso modo é isso, mas se a gente for pro DSM, for dar uma aula, aí a gente vai ver fica muito mais profundo Outra a conversa diferença. a gente né? vai falar mais sobre essas questões. Mas aí voltando às estratégias de enfrentamento. Então, assim, primeiro tem que partir dessa lógica. Então, estou flertando com alguma coisa, eu tenho algum histórico e tal, para que você possa encarar isso. Né? Eu não vou falar assim, é claro que eu sou suspeito para falar, eu acho que todo mundo... alguém me perguntou esses dias, né? Se ir para terapia era aceitar que tem problemas. E eu falei, é aceitar que tem problemas e que quer resolvê-los. Então, assim, dessa lógica, eu advogo que todos nós teríamos alguma coisa para falar na frente de algum profissional do campo Precisa da saúde passar mental, pelo processo, né? de aceitação. Então, assim, eu advogo que, na medida do possível, busque, né? Eu acho que vai fazer bem. Mas são várias outras, né? Então, nem todo mundo, às vezes, dependendo de como está, você consegue administrar também de forma caseira. Dependendo de como está, você consegue administrar. Por exemplo, e aí vem as estratégias de enfrentamento, né? Que são doses homeopáticas paliativas. Para você entender isso. Paliativas e homeopáticas. Ou seja, é como se fosse ali um bombom que você prova e naquele momento ele foi bom e te ajudou. Mas você precisa entender que talvez não seja para o tempo todo. Que é o quê? Aquelas mini explosão de serotonina no teu corpo. Que é o quê? Meu prato preferido. Então eu fiz aquela macarronada e isso me gera um prazer. Claro, isso não foi uma compulsão alimentar, tá? Então fique cuidado, porque isso pode também ser um problema. Mas fora da compulsão alimentar. Então, comi o meu prato preferido. Aquilo já libera trouxe serotonina. felicidade. É uma estratégia de enfrentamento. Então, assim, assisti uma série que eu gosto, fui pra academia, né? Gosto futebol. Joguei meu futebol, fiz meu funcional, enfim, conversei com uma pessoa que eu tanto gosto. São várias as formas. Dançar. Exatamente, são várias as formas que a gente tem professar minha fé. Né? Então, quarta-feira é dia de culto de oração. É assim que você fica? Era para ficar, né? Culto de oração, vamos embora e tal. E vem cedo e é o primeiro a chegar e tal. Porque faz bem para você. Então, assim, são várias as formas, né? De várias ordens. Profissional, né? E eu trabalhei. Segunda-feira eu vou trabalhar. Ou não, né? Se for o problema do trabalho, você vai se arrastando e tal. Porque ele tem disso, né? Só uma palhinha aqui do Christophe de Jus, ele fala que o trabalho ele é fonte de prazer e sofrimento. Ele tem disso, né? Então, mesmo trabalho que, poxa vida, me realiza e tal. É literalmente ele pode te uma dar moeda. prazer, ou dependendo de como tá ali, as relações e tal, pode ser campo de adoecimento. Mas a gente pode vir um dia para falar só sobre isso, né? Os adoecimentos psicossociais no campo do trabalho. Então, assim, primeiro eu preciso entender o que eu estou fazendo em prol disso. Eu falei aqui rapidinho dos exercícios físicos. A parte física tem tudo a ver. Às vezes eu fico atendendo pessoas que estão ali e tal, sedentário e tudo. Tem tudo a ver. Quem faz exercício físico tem mais disposição para as coisas. Então, lembra que eu falei que é multi? Aquele então, pilar, né? Ficar tomando remédio. Espiritual, físico, mental. Exatamente. Então, assim, eu tenho que fazer coisas nessas áreas que vão junto me trazer um resultado mais positivo, mais funcional. Então, é isso. Eu falaria para você que nos acompanha, como estão as suas estratégias de enfrentamento? O que você tem feito que tem te dado essas doses, mesmo que sejam homeopáticas aí de explosão de serotonina? Fica aí a questão, né? E se não está... Corra, Corra, fazer. procura ajuda médica. Não espera. Às vezes até dificulta o nosso trabalho, poxa. Porque aí o cara já vem todo chumbado. Desabafo de um psicólogo. É igual o carro. O cara não levou o carro para trocar o óleo, não levou, ele leva lá pro cara. É claro que o cara vai gostar, vai sair mais caro o serviço, porque o motor tá fundido, não trocou o óleo, não fez o que tinha que fazer. Então, se você vai lá, leva para revisão, vai tratando assim de uma forma, vai ser mais fácil para você, talvez até mais barato também, né? Então, assim, não deixa pro psicólogo também, né, Henrique? Casais também, Emily. E às vezes os casais vêm quando já estão separados. Poxa, vem aqui uns 2 anos antes, que aí a gente, né? Aí a gente já tá tudo brigado, tudo separado e tal. Então é bom quando você recebe. Não, a gente está querendo. Eu já recebi também, é claro, né? Não, a gente está querendo aqui melhorar e tudo, para poder melhorar um pouco a nossa relação. A gente está ali, ainda todo mundo dentro de casa, tudo certo, né? Aí eu recebo uns que. Aí eu falei, gente, mas vieram aqui o negócio, já estão falando que acabou, já está separado, cada um para um canto. Então, assim, tem gente que só deixa para ir quando. Aí às vezes parece até que é para dizer assim, não, aí eu fui e tal. Entendeu? Desculpa, né? Só para. Eu tentei, mas não foi. Nem era essa a intenção. Verdade. É um pouco disso aí, espero ter respondido a tua pergunta. É isso, gente. Muita informação, né? E muito conhecimento. De alguma forma a gente espera ter ajudado você, sua família também. Henrique, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Realmente foi uma temática bem pesada. Acho que de tudo que a gente já teve aqui no podcast, foi um conteúdo bem... Até para mim mesmo, falar sobre essas questões
difícil para quem passa por esse tipo de situação. Sempre é difícil conversar sobre isso, né? E obrigado por tudo, pela experiência, por compartilhar tudo aqui conosco. Valeu, amiga. Valeu, Emily. Obrigado você que nos acompanha até agora, né? Nos acompanhando desde o começo até agora no finalzinho. Então, obrigado por ter nos acompanhado. Curta, compartilhe, né? Eu vou fazer um pouco essa parte também agora aqui do Mexam, porque toda vez que a gente fala de saúde mental e a gente, né, de certa forma, consegue difundir isso para mais gente, é mais gente sabendo, é mais gente detectando, é mais gente pensando sobre si, como é que eu tô. Poxa, aquilo lá que eu senti, então pode ter sido isso. Então a gente tem mesmo que avançar, né? No conhecimento mesmo. A gente precisa parar de ser ignorante em alguns temas, né? E às vezes a gente justifica algumas coisas pela ignorância. Deus não tem prazer na ignorância, ele tem prazer no conhecimento, na luz. Então procure, né, tanto espiritualmente quanto também aí nessa área da saúde, né, da saúde mental, entender um pouco mais. Não estou falando que todo mundo tem que fazer, né, estudos profundos, mas de entender um pouquinho ali. Às vezes tem alguém passando uma crise do teu lado, sofrendo do teu lado, e às vezes a gente não está nem percebendo. Pela correria da vida, né? A gente falou da correria, a gente nem para perceber as pessoas do nosso lado, como estão, e às vezes uma coisa acontece, poxa, que eu nem vi. Então, às vezes a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade. Jesus quer usar isso. E eu termino dizendo, Emily, uma coisa. Que avançar nesse sentido, no campo das relações e das emoções, primeiro, me controlar, me conhecer para ajudar o outro, isso tem tudo a ver com missão. Isso tem tudo a ver com a vida missionária. Imagina a gente chegar para uma pessoa que está ali depressiva, que está ali ansiosa, começar um diálogo com ela sobre isso e daqui a pouco acabar falando para ela, ó, eu conheço alguém que também dá uma força muito grande nisso daí, que ajuda, que se importa. Quem? Jesus. E aí a gente começa a pregar. Então esse é um campo muito propício para a nossa pregação também chegar como Jesus, método de Jesus, se importando primeiro com os problemas da pessoa, depois trazendo a palavra para que haja mudança de vida. A empatia, ela continua sendo a melhor ferramenta, não tenho dúvida, de mostrar Jesus às outras pessoas. Então, né? Obrigado. Valeu, galera. À disposição, tá bom? Sempre à disposição aí para ajudar. A gente vai deixar também o @ do Henrique aqui, caso você queira entrar em contato, quem sabe também quer indicação de algum profissional e tudo mais. Entre em contato com o Henrique, tá bom? A gente vai passar aí embaixo na tela. O pessoal da produção, que é super legal, vai colocar aqui, tá bom, gente? Gente, que bacana. Foi muito bom esse novo episódio que vai sair pra você. E antes da gente finalizar, a gente vai entregar aqui o nosso brinde. Essa semana, durante a gente ia gravar, né? E a gente lançou, valeu, produção, um desafio para tentar acertar sobre qual seria a temática do nosso podcast de hoje. E uma das pessoas acertou. E a primeira pessoa que colocou lá quer falar sobre as emoções, que foi sobre o que a gente falou muito aqui hoje, sobre autoconhecimento. E a pessoa que acertou foi o Fernando Ribeiro. Parabéns, Fernando. Salva de... Coloca palmas aí, tá, produção? Parabéns, Fernando. Marmelada. Não foi não. Aqui, ó, sua caneca como um pod. Não fica triste se você não acertou. Lembrando que se você colocou a resposta emoções, a gente validou pela primeira pessoa que respondeu certo, tá bom? E se não ganhou, entre em contato para comprar uma ou espera que vai ter mais. E lembra, né? Se ficou triste, é emoção. Aprende a administrar. Já aprendeu, ó. Emoção, decepção, não gostei. Pode chorar, não tem problema. Passa. E daqui um pouco pensa assim... Vai ter outro. Alegria, expectativa, ok? E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Quer falar ainda mais alguma coisa, Henrique? Só mandar um abraço aí pra minha família, minha esposa, Cecília. Beijo, um abraço, Rosângela. Valeu. Isso aí, gente. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo podcast, o Como Pode, podcast da comunidade Nova Jerusalém. Fica ligado nas nossas redes sociais, viu? Tchau, tchau.